Estamos agora live a live, a véspera do Shabat, porção semanal se chama Kitetse, e tanto para aprender. E tudo ligado com a época do ano que nós somos, nas últimas semanas antes de Rosh Hashanah. Os preparos estão indo com pleno vapor, porque o tempo é curto, que nem diz o Mishnah, o trabalho é muito. Mas vamos pegar apenas um aspecto da nossa parashá, que tem tanto para aprender, principalmente pelo lado místico envolvido nesse ensinamento, nessa lei. Em nossa parashá encontramos 3 opiniões quando se pode ou se deve divorciar uma mulher, uma esposa no caso. Divórcio é um assunto super triste. O Talmud diz que o altar chora quando um casal se separa, quando há um divórcio. Mas o Talmud questiona quando que se deve e quando que se pode, quando é o correto realmente divorciar, se divorciar ou divorciar uma esposa. E temos 3 opiniões. Bet Shammai dizem o seguinte: uma pessoa somente pode e deve divorciar a sua esposa só num caso muito extremo, quando houve traição, quando era uma conduta imoral, adultéria, assim diante. Nesse caso, não tem opção. O homem deve se separar da sua esposa, deve divorciar a sua esposa. O Bet Hillel oferece uma segunda opinião. Quando ela estraga a sua comida de propósito. Imagina, ele volta para casa após de um dia de serviço, de trabalho árduo, labuto de trabalho árduo, volta para casa, ele espera ganhar um bom jantar e ela estraga a comida para ele comer de propósito. Quando a esposa faz isso, não dá mais para consertar esse casamento. É hora do divórcio. Rebbe Akiva diz, não precisa chegar até esse ponto. Se alguém vê uma mulher que é mais bonita do que a sua esposa, é a hora do divórcio. Assim diz Rebbe Akiva. E quando olhamos nesse Talmud, fica super difícil para entender. Rebbe Akiva é conhecido no Talmud como o homem mais amoroso que nós já tivemos na face dessa terra. Por quê? Quando se fala sobre amor ao próximo, o que Rebbe Akiva ensinava? Isso é a maior regra natural. Tudo está baseado sobre amor ao próximo. Agora, como que alguém, nessa altura da Rebbe Akiva, pode falar, se um homem encontra uma mulher mais bonita que sua esposa, ele pode divorciar sua mulher, sua esposa? Que tipo de conduta é isso? Que tipo de mundo que nós vamos ter? Se isso vai ser a conduta? E quem falou isso aqui? Uma pessoa tão nobre, elevada como Rebbe Akiva? O que está por trás desse argumento? Em primeiro lugar, eu vou explicar esse Talmud conforme a explicação chamada Pshat, explicação literal. E depois vamos ver o Kabbalah do assunto. Bet Shammai fala, se casou, se assumiu a responsabilidade. Divórcio não é uma solução. Procura todas as maneiras possíveis para ver que esse casamento funciona.
Não exige do outro. Comece a exigir de você. Você vai ver que tudo tem solução. Mas começa de você. Agora, num caso muito raro, que não tem como consertar, porque está se tratando de traição, está se tratando da adultério, da conduta imoral, tudo bem, já não tem opção. Mas é triste que não encontraram uma saída honrosa para essa situação. Bet Hillel fala, se ela estragou a comida dele. O que significa esse assunto de estragar a comida? E eis aqui uma pequena história. O grande Rebbe, cujo nome era o Rebbe de Ruzhin, muitos alunos, muitos adeptos chegaram para ficar com ele nos Hagim no mês das festas. Quando terminou as festas, ele entrou na sinagoga para se despedir de seus alunos, seus seguidores, e viu que tinha um jovem que era meio-dia e ainda estava rezando. O grande rabino se aproximou para o jovem e falou pelas seguintes palavras: eu estou olhando na tua reza. É uma reza superficial, uma reza fraca. Para rezar assim, Deus não precisava esperar até meio-dia para te atender. Você poderia rezar assim, bem cedo de manhã. Se tivesse você oferecendo meio-dia atrasada, mas uma reza digna, uma reza boa, talvez valeu a pena o espera. Mas do jeito que você está rezando, você poderia terminar a tua reza bem cedo, não precisava esperar até a hora do almoço. Todos ficaram chocados pelas palavras do grande rabino e começaram a volta para casa. Um grupo, ouvindo essas palavras do rabino, pararam numa pequena aldeia. Ali tinha um senhor bem velho, idoso. E ele perguntou para eles: o que vocês ouviram de bem do vosso mestre? E eles repetiam esse incidente. Nosso mestre deu uma bronca hoje para alguém que rezou tarde. E ele falou: eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão voltar para esse rabino e falar para ele que ele está totalmente errado. E fala para ele que tal pessoa nessa aldeia mandou o seguinte recado para ele: Deus, ele valoriza tanto nossa reza que independente de quando vamos entregar e como que nós vamos entregar, para Deus aquilo sempre é o melhor. Deus aceita aquilo como o maior presente. Isso agrada demais Deus. Por isso, se esse jovem rezou meio-dia, mas isso é melhor que ele poderia fazer, Deus está muito satisfeito, nunca é atrasado. Não merecia essa bronca. Voltaram, e o Rebbe de Ruz falou: eu agradeço que vocês voltaram porque ele está certo. Ele está certo, a mensagem que ele me mandou, ele tem todo razão. Voltando para Bet Hillel, diz Bet Hillel: se a tua esposa e ela estragou a comida, o que se chama de estragar a comida? Você acha que a comida não é boa? Como que você pode, após o esforço dela, da dedicação dela, de te preparar comida, falar que essa comida está estragada, que você não gosta dessa comida? Se você sente isso aqui, você não merece ela. Você é um péssimo marido, assim diz Bet Hillel. Se você critica a tua esposa após de todo o esforço que a comida não é boa, alguma coisa está muito errado contigo. Você deveria ver que aquela comida é a melhor comida que tem. Foi ela que preparou isso aqui, ela sozinha se dedicou a você. Como você acha falta naquilo? Se achando falta, você é um homem egocêntrico, egoísta, não merece ficar com ela. Ela merece o melhor. Dá um divórcio para ela.
para não sofrer na tua mão. Uau, uma explicação totalmente diferente. O grande Rebbe Akiva diz o seguinte: se você anda na rua, está fora da casa, você encontra uma mulher e você acha que ela é mais bonita do que a tua, você não merece ficar com ela. Para você, a tua esposa tem que ficar a mulher mais bonita que tem na face da terra, porque ela é tua. Da mesma forma como você sobre você se acha o máximo, a tua esposa se encontra defeito e ainda declara que tem alguém mais bonito do que ela, você com certeza não merece ficar com ela. E ela jamais que tem que sofrer na tua mão se isso são teus sentimentos. Você não é leal a ela. Por isso, o fato de encontrar alguém mais bonito não que te dá o direito de divórcio. Bem ao contrário. Dá o direito a ela de se livrar de você, porque realmente você não merece ficar com ela. Olhando para os outros e achando que os outros são mais bonitos, ainda encontrando, achando realmente, acreditando que os outros são mais bonitos. Uau, realmente você caiu feio. E ela não vai sofrer na tua mão. Dá um divórcio para ela não sofrer de alguém que tem um ego tão inflado, fica olhando para os outros e criticando a própria mulher. Isso é a explicação literal do assunto. Mas vamos pegar o Kabbalah. E o que nos interessa nesses dias? O Kabbalah também é super interessante. Nós sabemos que, segundo a Kabbalah, e assim está escrito no Cântico das Cânticos, Deus, isso é o povo de Israel, é que nem marido e mulher. Deus é considerado marido e nós somos mulheres. Às vezes é o contrário, mas nós somos casados, vamos colocar dessa forma. E acontece o seguinte, que muitas vezes nesse casamento há uma certa exigência de nós para realizar algum trabalho para Deus, o propósito da descida da nossa alma para o nosso mundo. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa se encontra em São Paulo, Brasil, ele começa a questionar, será que isso aqui é meu lugar? Será que é aqui que eu tenho que ficar? O Brasil é um país difícil. E ele começa a questionar, será que o propósito da minha alma está aqui? E eu quero, talvez, mudar. Me passa pensando, quem sabe se eu ia mudar para Israel? Ou para Nova York? Eu ia ter uma vida mais fácil. Eu gostaria de abandonar a minha responsabilidade aqui no Brasil. Por exemplo, obviamente não é o meu caso. No meu caso, eu amo o Brasil, mas isso é entre nós. Mas voltando para o assunto, tem pessoas que sempre duvidam, será que isso que eu estou fazendo, isso é o propósito, isso é o objetivo da descida da minha alma para esse mundo? Será que eu estou fazendo o certo? Talvez eu tenha que mudar. Se ele é um comerciante, às vezes ele acha que tem que ser um rabino. Se é um rabino, ele acha que é um comerciante. Cada um começa a questionar a sua missão e o propósito da sua alma e a sua dedicação para aquilo que ele está fazendo. Diz Bet Shammai, se você está duvidando, deixa Deus resolver o assunto. Se Deus te mandou para o Brasil, se Deus se tornou médico, isso tudo faz parte de um plano divino. Faz o melhor que você pode dentro das circunstâncias. Uma outra opção não vai te resolver nada. Fica feliz em São Paulo e no Brasil e continua fazendo o que tem que fazer. E para com tuas dúvidas, porque se Deus te mandou para cá, é aqui que você vai ficar. Somente diz Bet Shammai, primeira opinião, se você vai ver que aconteceu alguma coisa desastrosa, que você simplesmente não está conseguindo continuar, isso é uma outra história. Mas desde que não é desastroso, desde que não tem pânico nenhum, fica e continua e faz o que precisa.
Bet Hillel diz, não precisa esperar por uma coisa tão drástica. Mesmo quando a pessoa está vendo que ele está estragando a sua comida. O que significa isso aqui? Ele não está produzindo bem, e mesmo aquilo que ele já tinha adquirido de antes está começando a estragar. Ele está vendo resultados no seu trabalho. De tal forma que mesmo aquilo que ele acumulou dos bons pontos, ele está começando a perder. Diz Betel assim, mesmo que não aconteceu nenhum desastre, mas se você realmente não tem sucesso, pode viajar para outro lugar. Mas se você tem sucesso, fica. A terceira opinião é a opinião do Rebbe Akiva. Mesmo se você tem sucesso, mas você está percebendo se você ir para um outro lugar, você ia ter mais sucesso, se encontrou um lugar mais bonito. Diz Rebbe Akiva, você pode trocar a tua missão em São Paulo, por exemplo, ou a tua missão como rabino, por exemplo, e viajar para outro lugar. Obviamente são todos exemplos. Fala de novo que nós vamos ficar aqui, se Deus quiser, por um bom tempo, com a ajuda do bom Deus. Por isso, apenas estou usando um exemplo. Por isso, voltando para o nosso assunto, a lei foi estabelecida. Se alguém se encontra em algum lugar, há um versículo que diz: Me Hashem mitzadei gaver konanu. Do próprio Deus, os passos do ser humano foram planejados. Se alguém se encontra no Brasil, isso não foi um acidente. Deus te colocou no Brasil. Se Deus te deu uma certa tarefa, é isso que você está fazendo, Deus está querendo que você faça aquilo, mas faz ele melhor que você pode. Isso já depende de você. Não pense em mudar, não pense em trocar. Isso não vai te resolver nada. Faz o melhor que você pode dentro daquilo que Deus te proporcionou. E a lei é isso mesmo, que mesmo quando tem dificuldades, mas se você tem sucesso, é isso que Deus está querendo de você. Agora, se você não tem sucesso, ou aconteceu alguma coisa desastrosa, realmente muda para um outro país, para um outro lugar, uma outra situação, uma outra oportunidade. Mas devemos, cada um de nós, muitos perguntam, qual que é a missão que eu tenho que cumprir? Qual que é o propósito da minha alma? Não é tão difícil para saber. Você está onde? Você mora no Brasil? Tua missão está no Brasil. O que você faz? Você é um comerciante? Tua missão está na área do comércio. Você é um rabino? Tua missão está na área. Agora, onde que você tem mais sucesso? Qual parte? Onde que você está se sentindo? Que você está cumprindo uma missão? Onde que você está sendo bem usado, benéfico? Uma situação benéfica. Qual? Você logo vai perceber que é isso que se espera de você. Tem dificuldades? É que nós vimos ontem à noite. O plano não era para ser fácil. Por isso, trabalhe, se esforça. E não troca a tua missão para nenhuma outra. Isso que você está fazendo é o que Deus está querendo que você faça. Você faz ele no melhor que você pode, com toda devoção e toda dedicação. E isso é importante justo nesses dias, antes do Rosh Hashanah, quando cada um começa com uma introspeção. Pessoas começam a falar, quem sabe, sou médico, talvez deveria ser um rabino. Ou se ele é um comerciante, talvez deveria ser um médico. Talvez deveria mudar de país, mudar para a Argentina, mudar para Israel, mudar para o Canadá. E cada dia ele muda para um outro país. Não. Isso é perca de tempo. Se você está aqui, que Deus quis que você fique aqui. Faz o melhor que você pode. E na hora que você vai decidir de cumprir a tua missão, você logo vai sentir que você está no caminho certo. É interessante que uma vez consultaram o Rebbe e perguntaram de onde que eu sei que eu estou cumprindo a missão da minha alma. Como que eu posso saber? Onde que você sente dificuldade? Porque o mau instinto dentro de nós, quando percebe que nós somos no caminho certo, ele arruma dificuldade. Por isso, não se preocupa das dificuldades. Vence as dificuldades, cumpre a tua missão, que é o propósito da descida da tua alma para esse mundo. E saiba que as palavras iniciais
da leitura da Torá na nossa semana é quando saíres para lutar acima de teu homem. Você sempre é acima. Você não é junto, você não está lutando igual a igual. Você tem uma posição de força. Que Deus está indo com você e você está iluminado. Vamos em frente, Shabbat Shalom para todos e muito alegria.